da igreja, está pregando, está louvando, mas está rejeitado por Deus. Não sente mais a presença de Deus. Então eu quero ser um Davi, aleluia, que alguém se levante, critique, aleluia, mas por algum motivo nós estamos aqui fazendo a vontade e o querer de Deus, amém, igreja? Aleluia, aleluia, Espírito Santo, que as irmãs sua Bíblia então 4, aleluia, foi a palavra para o Senhor falou comigo ali ontem de madrugada, né? Eu orando o Senhor, e o Senhor ele falou comigo, aleluia, porque Deus ele tem a maneira, a forma, aleluia, de ele trabalhar, né? Neste lugar. Quando eu cheguei aqui, também o Senhor me mandou dizer para a Bíblia que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Não é que está vindo nesse lugar, não, né, Deus? Aleluia. Às vezes é necessário a gente passar por esse processo. Aleluia. Porque eu também tive que ministério lá no Baúdu, aleluia, que seja 3, 4, 5. E às vezes é um pouco, né? Os crentes se levantavam, né? Na minha vida, no meu ministério, Senhor. Mas ele disse que tu é Pedro, tu és pedra, Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha casa, aleluia. E nenhuma palavra de maldição será sobre este lugar aqui. Glória a Deus. A união, ela faz a força. O inimigo, ele tem raiva daquele que se une para fazer a vontade e o querer de Deus. Porque a fé do inimigo, aleluia, aqui é botar uma lá, outra cá, aleluia, a gente não se une para fazer a vontade de Deus. Porque os irmãos que vão suave é que os irmãos, eles vivem a união. Mas hoje em dia, esse mundo dá muita decepção de pessoas. Eu não vou na igreja falando porque aleluia, eu não vejo Deus. Eu não vou na igreja aqui porque aquela mulher já na frente da outra e não sabe de nada. Mas quando você fala aqui nessa tarde, Deus ele não chama ninguém capacitado, não, igreja. Deus ele capacita na obra. Meu Deus. Glória a Deus. Olha, clamou ali uma certa mulher do esposo dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: a tua serva, o meu marido está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor, e crendo veio para levar comigo os meus dois filhos para ser servo. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? O que farei por ti contra mim? E que tem tu na tua casa? E ela disse: a tua criada não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai e pede para ti vaso emprestado, todos os teus vasos vazios não perco, e de todos os teus vizinhos, aleluias. E quando tu entrar, feche a porta, aleluia, diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarei entre todos os vasos. Aquela palavra bastante conhecida, né, que a gente lê. E eu confesso que eu não sei falar muito, mas eu sei falar aquilo que Jesus ele colocou no meu coração. Aqui tem uma mulher, aleluia, né, que ela, o marido dela morreu, mas só que o marido dela aqui, ele temia ao Senhor, servia ao Senhor. E ela disse assim, aleluia, ele disse: o que tu tem em casa, mulher? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Aleluia, ele disse: vai, pegue vasilha emprestada a teus vizinhos. E aqui o que me chama a atenção aqui é: como é que está, aleluia, a minha comunhão com os seus vizinhos? Como é que está a sua comunhão dentro da sua casa, no teu marido, com teus filhos? Como é que está, aleluia, a sua comunhão no meio da sua rua? Como é que está eu e você no seu trabalho? Porque essa mulher aqui, aleluia, ela tem respaldo. Será que eu e você está com respaldo, igreja? Será que eu e você, aleluia, está lá, aleluia, querendo ajudar o nosso próximo ou querendo matar? Porque essa mulher aqui, aleluia, o teu servo temia ao Senhor. E vê aqueles criadores para levar o teu filho para ser escravo. Quem é uma mãe que quer ver seu filho sendo escravo? Quem é uma mãe, aleluia, que quer ver seu filho chorando, aleluia, pedindo algo a você e você não tem para dar? Aleluia, qual é a dor da mãe, aleluia, que quer seu filho se
Essa mulher aqui, igreja, ela não correu atrás de vizinho para contar os problemas dela, não. Ela lembrou de Eliseu. E Eliseu disse: o que tu tem em casa? Aleluia. Ela disse: a tua cega não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Ainda tinha alegria, aleluia, dentro da casa daquela mulher, mesmo sabendo que o esposo, aleluia, tinha morrido. Porque aqui, aleluia, igreja, aleluia, o óleo, aleluia, o azeite, ela traz alegria, traz cura. E naquela mulher ainda tinha cura, ainda tinha alegria, aleluia. Mas ela ficou preocupada com as dívidas, aleluia, que o esposo deixou. Quando disse, né, aleluia, ela morreu, eu não vou pagar porque o outro não paga a dívida. Mas se nós tivermos tudo, aleluia, como saber pagar, nós pagamos sim, porque que o nome do Senhor vai ser glorificado. Eita, Jesus! E ela que se preocupou, igreja, porque todos os dias, aleluia, aqueles homens iam bater na porta dela. Todos os dias aquele homem ali ia cobrar aquelas dívidas que não foi dela, mas foi do esposo dela. Aleluia, Espírito Santo. E Eliseu disse: agora vai, pegue vasilha emprestada. Tudo que Deus daria a você, igreja, aleluia, emprestado, Ele vai requerer. E eu falo com Deus: eu sei que a vasilha era emprestada, mas como é, meu Pai, que aqui ela vai devolver as vasilhas, se ainda tem azeite, aleluia, eu creio que o azeite ainda vai multiplicar muito mais, Senhor, na cara daquela mulher. Glória a Se Deus! é emprestado, igreja, se foi emprestado, será que os vizinhos bateram na porta dela e diziam: ei, vizinha, cadê minha vasilha, aleluia, que eu te emprestei, aleluia? E eu disse: Senhor, como foi que ela devolveu essas vasilhas? Ele disse: não, minha filha, não é para entender os meus mistérios, os meus mistérios é dentro da casa. Glória a Deus! Fecha a porta em secreto e ora. Glória a Deus! Ele vai ouvir o meu Senhor. Como ele ouviu, o Senhor, ele ouviu o clamor dessa mulher aqui. Mas o Senhor, ele agiu. Mas foi tudo no tempo de Deus. Eclesiastes 3 diz que há tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado. Igreja, aquela mulher também ali, aleluia, ela impregnava o juiz. E o juiz não queria resolver a causa daquela mulher. E aqui às vezes tem muitas mulheres que desistem rápido. Não, a gente não pode desistir. Porque ele diz que a gente não é para a gente desistir, é para a gente alcançar, aleluia, aquilo que ele disse que ia fazer. Quando a irmã estava aqui, quando nós temos: Senhor, eu preciso realmente de uma geladeira, meu Pai. E a geladeira que eu quero é aquela grandona que, aleluia, vale mais de 5 mil reais. Mas quando ela estava por aqui, eu tomei posse da minha vitória. Glória a Deus! Porque ele disse: quanto mais é dado, mais é cobrado. E quanto mais a gente se dá para ele, ele se chega para a gente e abençoa. Eu sempre digo: meu Deus, esse aqui, Senhor, para fazer o teu querer e a tua vontade. Glória a E Deus! ele sempre disse: aleluia, e ele sempre acabou a vasilha. Mas e quando ali tinha vasilha, igreja, o azeite derramava. Depois que a vasilha acabou, aleluia, o azeite cessou. E o nome do Senhor, ele foi glorificado dentro daquela casa. Ela não fez aquela dos vizinhos pedir obrigado, não. Primeiro ela fez a parte dela, encolhendo, fechou a porta, pagou as dívidas dela e agradeceu a Deus. Será que eu e você está agradecido a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas? Eu sei que não é fácil. Deus diz que é tudo que Ele tem, que Ele daria a você, é emprestado. O dom que Ele deu, aleluia, a mim e a você, é emprestado. Ele vai requerer depois. Ele, cadê as obras, aleluia, que eu coloquei nas tuas mãos? Aleluia, Espírito Santo. E Ele está dizendo: eu estou trazendo uma alegria para cada de crente nessa tarde. Glória a Deus! Eu estou trazendo prosperidade para cada de crente nessa tarde. Eu não sei como foi que você deixou a tua casa. Eu não sei como foi que o Senhor, aleluia, que você deixou os seus filhos. Mas tenha certeza que no cheiro que você chegou, quando chegou lá, vai estar mudado. Glória a Deus! Porque Deus é o Deus
precisam ir buscar, aleluia, Espírito Santo na verdade. E nós entendemos, igreja, que quando Jesus ele manda, ele garante. Quando Jesus disse, vai minha filha, que eu estou no controle, eu estou no negócio, Glória. tudo vai dar certo. O Senhor disse o que para Ezequiel? Profetiza. Como é que está o seu lar? O pai daquela mulher ali, igreja, para ela não tinha mais jeito. Para o filho dela também não tinha mais jeito. Mas chegou o profeta. Chegou o homem de Deus para resolver o problema daquela mulher. E quando ela disse assim, a tua serva clama, busca, e o Senhor lhe ouve a oração de uma mulher que chora. Quando as mulheres estão sofrendo, igreja, quando as mulheres hoje em dia estão sem valor, mas nós estamos venturados, estamos aqui adorando a Deus, Glória a Deus. adorando a Ele em espírito e em verdade. Eu quero que toda vez, aleluia, que o homem que ia bater lá na porta dela, que ele vinha para tomar os filhos dela, eu quero que ele disse, Senhor, não deixa não, Pai, porque são minha herança. Eu sei, Senhor, que meu esposo me devia, mas eu não tenho como pagar, Senhor. Mas o Senhor estava em silêncio. O Senhor estava em silêncio. Deus, igreja, Ele trabalha no silêncio. No silêncio, Deus, Ele age por você. No silêncio, aleluia, Deus age por mim. Às vezes nós murmuramos por pequenas coisas e não sabendo que Jesus é o grandão da Galileia. Glória a Deus. Não sabendo que Jesus, no Salmo 23, o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Glória a Deus. Ele está dizendo que nada vai faltar. Ai, irmão, mas está faltando. Mas o Senhor está dizendo nesta noite que não vai faltar. Glória a Deus. Calúnia, defamação, mas Ele está no controle. Porque quando tudo está bem, Ele é fácil adorar. Mas eu quero ver na hora da dor. Eu quero ver na hora da dificuldade. Se eu contar para vocês aqui o que eu estou fazendo, você chora. Mas eu tenho que adorar a Deus na escassez. Mas tem que adorar a Deus, mesmo ferida, machucada, mas tem que adorar. Essa mulher aqui estava triste. Ela não sabia como resolver o problema dela. Mas o advogado que foi o Senhor Jesus resolveu o problema. Glória a Deus. Eliseu disse assim, como é que está a sua conta financeira? Como é que está o seu cartão? Não. Eliseu não perguntou por dinheiro, não. Ele falou, aleluia, que tu tem casa. Porque aquela mulher ali não tinha quase nada em casa, igreja. Aquela mulher ali não tinha valor, aleluia, em casa não. Mas ela, aleluia, ela lembrou que ela tinha um pouquinho de azeite. Ela lembrou, aleluia, que ela ainda tinha reserva. Como é que está a sua reserva perante a Deus? Porque às vezes a gente quer dar o de melhor para as pessoas. E quando a gente dá o de melhor, as pessoas querem sugar. Não, a minha mão é de Deus, ali é onde Deus, vamos sugar. Olha que o azeite acaba que você vai lá, minha irmã, me dá um pouquinho desse azeite. Meu Deus. É assim mesmo, meu Deus. Ela diz, não posso. Que é meu. Mas quando a gente estava servindo, nós servimos, nós prestava. Depois que parou de servir, nós não prestamos mais, aí já vai para outra casa. Pai. As 10 loucas, né? As 5 prudentes e as 5 loucas. As prudentes não dão azeite e ainda levou a reserva. E as loucas só levou o azeite, mas não levou a reserva. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor, Ele há de vir buscar
a sua igreja. Então ele tem que estar preparado a igreja, aleluia, para ouvir a completa tocar. É, Jesus. Eu vejo muito tempo dizendo que Deus está voltando, nunca volta. Mas ele vai voltar para você, igreja. E aí aquelas 10 mulheres adolescentes. Porque o noivo demorou de chegar. Glória a Deus. Mas entre 10, uma estava ligada no trono da graça. Estava na vigilância. Estava vigiando a igreja. Será que nós estamos vigiando? Será que você está fazendo o querer e a vontade de Deus na vigilância? Porque não adianta, aleluia, nós estamos aqui na frente da obra, a desobediência com Deus. Essa mulher aqui, a ideia podia também dormir. E Jesus passar e as prudentes, aleluia, passar dispersa. Mas não, aleluia, uma despertou e disse, aí meu noivo. E quando as 9 acordaram, só 5 a lamparina estava acesa. E as outras 5, as lamparinas estavam apagadas. E aí as loucas disseram, me dá um pouco desse azeite. Ela disse, não. Será que ainda dá tempo de eu ali comprar? Porque quando Jesus voltar, ele não vai ter tempo de arrependimento, não. Jesus ele vai voltar, minha pastora, no piscar de olho. Aquele que é aleluia, que é do Espírito, vai continuar no Espírito. Mas aquele que é da carne vai continuar na carne. E aí aquelas 5 mulheres guerreiras, valorosas, aleluia, que buscava a Deus de manhã, de tarde, de noite, aleluia, que não tinha tempo para fofoca, que não tinha tempo ali de me disse, que não tinha tempo, aleluia, de estar no zap, que não tinha tempo, aleluia, de estar no Instagram, porque naquela época não tinha isso, mas imagina se tivesse. Imagine, igreja, se essa época não tivesse Instagram, aí que todo mundo ia passar disperso nele. Porque ia haver a conversa de um, a conversa de outro, ia passar disperso. Mas não, igreja, quando o Senhor, ele deu um sinal, entrou todas as 5, e quando abriu as loucas, foram lá e botou as portas, já estava fechada. Quando aquele moço foi pegar aquela mulher, os filhos daquela mulher, aleluia, para ser escrava, a porta estava fechada, mas a promessa estava lá dentro, aleluia, Espírito Santo. E o Senhor está dizendo para alguém aqui nesta tarde, com a porta fechada eu vou fazer milagre, com a janela fechada eu estou fazendo um milagre. Glória a Deus. Por onde você abrir a porta, aí aquela multidão dizia assim, como foi que aconteceu? Como foi que esse milagre aconteceu? Se a gente não viu porque estava com a porta fechada. Deus disse, não é para entender, é para me adorar. Glória a Deus. E quando aqueles homens bateu na porta daquela mulher ali, ela não veio mais triste. Aquela mulher ali, ela não veio mais cabisbaixa. Aquela mulher ali, ela disse, agora eu vou pagar minhas dívidas, vou viver do resto e vou adorar agora o meu Deus. Glória a Deus. E aí aqueles homens pensou que ia voltar, né, com os filhos dela, mas não. Ele voltou com as dívidas. Ele não voltou com dinheiro, porque o dinheiro não é nada. Ele voltou com azeite, aquele que também levou alegria para dentro da cara daquele homem. Porque se aquele homem ali, aleluia, estava comprando aquela mulher, é porque aqueles homens não têm aquela vida não. Mas aqueles homens também necessitavam de uma cura, necessitavam de uma bênção. E através do azeite,
uma alegria também para a casa do Queijo. Glória a Deus. E eu e você está levando alegria para nossos vizinhos nessa noite. Glória a Deus. Se o nosso vizinho pode estar aqui, a gente vai levar um pouquinho também do maná para ele. E o nome do Senhor, ele vai ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria adorar o Senhor. Né? Você vai me a oportunidade.